Olá, mais um Edifique chegando, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou Adriana Polizel. Aqui comigo hoje o pastor Emilson, o líder do Ministério de Homens da IBPV. Ele que é casado com a Renata, que é líder também dos adolescentes aqui da igreja, pai da Rebeca, da Raquel, do Tiago. Ele que também é um executivo de uma multinacional, um homem de negócios, um homem de Deus. Pastor, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Dessa vez saiu, deu certo. Deu certo. O prazer é todo meu e espero passarmos aqui um tempo de qualidade compartilhando com os ouvintes aí experiências e que Deus possa edificar, né? Não só a gente que está aqui preparando, mas todos que estão nos ouvindo. Amém, com certeza. Pastor, eu queria começar ali do comecinho mesmo, da sua infância. Queria que você contasse um pouquinho quem era o Emilson criança, como que o senhor era, nasceu num lar cristão, não, se converteu adulto. Conta pra gente um pouquinho. Acho que a melhor pessoa para falar dessa etapa seria a minha mãe. E, então, assim, eu cresci num lar católico, né? Então, eu sou mineiro, nasci em Ipatinga, Minas Gerais, mas eu, juntamente com a minha família, né, meu pai, a gente veio muito cedo para cá, né? Eu vim para cá, tinha 9 a 10 anos. Uhum. E E vocês vieram porque a família estava em busca de um trabalho, por conta do. o meu pai ele trabalhava em obra civil meu pai sempre foi inquieto, e ele sempre tentou buscar para a gente oportunidades de estudo, oportunidades de vida. Então, Uhum. ele não teve essas oportunidades, mas é uma das coisas que eu guardo do meu pai. Esse exemplo dele sempre batalhar para dar a gente a oportunidade de estudar e de ter oportunidade mesmo na vida. Então, ele veio para São Paulo buscando essas oportunidades. E isso foi bem cedo. Então, a gente acabou crescendo aqui em São Paulo, então perdi todo o sotaque, Uhum. mineiro e tudo mais. E, e é isso. E você tem mais irmãos? Nós somos em 5, né? Eu tenho mais um irmão homem e tenho 3 irmãs mulheres. Tá, você é o mais velho ou não? Eu tenho uma irmã mais velha que eu, depois na sequência eu e os meus 3 irmãos. Tá. E aí você falou que você era de uma família católica, mas vocês eram católicos praticantes ou era aquele catolicismo que. Não, a gente era praticante. Né? A gente ia na igreja, ia na capela, sabe, rezava o terço, sabe, ia às missas. Então, a gente participava bastante. Meu pai incentivava muito isso. Uhum. Tanto que quando eu me converti, eu fui o primeiro a me converter. Eu me converti com a minha esposa, com a Renata. Uhum. Então, quando eu me converti, depois na sequência também, aos poucos, minha família veio e hoje todos eles são convertidos ao Evangelho. Mas como que foi essa conversão, pastor? Você se converteu então através da Renata? Então, mas posso dizer que sim, porque a gente já se conhece há 25 anos, a gente é casado Uhum. há 20 anos, 25 anos. Tá indo pro 26º ano. E no primeiro ano de namoro, a minha esposa, a convite de um amigo, a gente acabou conhecendo uma igreja evangélica. E aí eu e ela aceitamos a Jesus e depois nos batizamos nessa igreja evangélica juntos, no mesmo Uhum. tempo. Então, assim, foi junto, ao mesmo tempo, ela acabou me puxando também Uhum. para esse caminho. E aí vocês, de uma família católica, foi tranquilo isso? Foi bem aceito? Então, foi no início, meu pai, minha mãe, meus irmãos não entenderam muito bem, mas depois, eu acho que naturalmente eles foram vendo que isso era algo muito bom pra gente, e eu acho que naturalmente eles foram se aproximando. Ah, E, e aí acabou que toda a família se converteu, porque foi uma coisa leve, sabe? Uma coisa que que fez foi bem pra gente. envolvendo. Foi envolvendo e fez bem para todo mundo. Aham. Ah, bacana, pastor. E aí, vamos falar um pouquinho também da vida profissional, né? Da sua vida profissional. Também em paralelo com a vocação pastoral. Como que foi isso, pastor? Então, eu trabalho há 26 anos, né, nesta última empresa que tô há 26 anos já Na mesma na empresa. mesma empresa. Então, eu conheci a Renata lá, depois ela acabou saindo para seguir a carreira dela, mas a gente se conheceu lá.
Então, eu costumo dizer que foi lá que eu acabei construindo a minha carreira profissional, conheci a esposa, sabe, a mulher da minha vida, e tivemos nossos filhos lá. Então, me formei, estudei, me formei em administração, depois fiz pós-graduação, fiz MBA, estudei idiomas, tudo nessa carreira profissional. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com quantos anos? Eu comecei a trabalhar de 12 para 13. Na época podia, né? Nossa. Hoje em dia não pode mais. É, mas Mas no quê? O que que o senhor... eu comecei a trabalhar numa rede de supermercados. Comecei ali empacotando na frente de caixa e depois fui crescendo. E cheguei até a trabalhar na área de perecíveis, né? Frios, laticínios. Então, por eu ter começado muito cedo, muito cedo também eu tive a oportunidade de pagar pelos meus estudos. Então, quando eu estava na 8ª série, eu tomei a decisão e comecei a pagar o meu colegial. Porque eu tinha claro na minha cabeça que eu precisava estudar, que eu precisava buscar pelos estudos para crescer. Mas isso era uma coisa que o seu pai imprimia em você ou era uma coisa sua? Eu acho que é um De pouco onde dos, surgiu? eu acho que é um pouco dos dois, porque como meu pai não teve acesso, meu pai e minha mãe teve pouco acesso, eles queriam dar a oportunidade para os filhos. Ao mesmo tempo, eu sempre tive muita sede, sabe, muito curioso, sabe, querendo conhecer e aprender. Então, eu acho que uniu as duas coisas e me esforcei muito, sabe? Me esforcei mesmo, sabe? Gastei tempo, energia para estudar, para me aprofundar, sabe? Colegial técnico, depois idiomas. Então, eu acredito que esse esforço e estudar, sabe? Sempre estar inquieto, é o que me ajudou também a construir a carreira que eu tenho hoje. Me especializar, aprender, sabe? Sempre tá buscando coisa nova, nunca estar parado, sabe? Então, eu acredito muito nisso. E a vocação pastoral? Quando que surgiu esse desejo? Então, eu e a Renata, quando a gente se converteu, tinha um projeto na igreja que se chamava Jesus Bate a Sua Porta. E aí, eu e ela começamos a fazer esse trabalho com a minha família, onde a gente morava. E ali começou algumas reuniões familiares, eu e a Renata ali conduzindo o Jesus Bate a Sua Porta. Dali nasceu uma célula, de uma célula virou uma igreja e cresceu. A Renata fazendo um trabalho com crianças, foi um período assim, sabe, de muito crescimento na fé, sabe? Os nossos fundamentos de fé a gente acabou tendo ali com aquela experiência. Que coisa! Então foi surgindo esse desejo e aí depois vocês chegaram a fazer teologia, vocês A estudaram? gente estudou, né? A gente estudou um tempo teologia para ter os fundamentos, né? Mas uma teologia básica, né? Não chegamos lá a nos aprofundar, fazer seminário. Foi uma teologia para a gente ter as bases mesmo para ajudar as pessoas mais. E aí vocês chegaram aqui na IBPV tem quanto tempo? Fazem, creio, uns 7 anos já, de 6 a 7 anos. A gente chegou aqui e aí descobrimos uma igreja diferente do que a gente estava acostumada. A igreja batista ela preza muito pela palavra e a gente gosta muito da palavra, de ter bases firmes, sabe, de onde se fundamentar na fé. Então a gente acabou gostando muito e aí acabamos ficando. E aí surgiu o ministério também com os homens. Aí o pastor Dimas me convidou. Na época ele tinha começado esse trabalho em mentoria de homens, estava no início ainda. E aí ele me convidou para liderar. E aí eu criei o programa que até hoje todo mundo conhece, que é o Homem é Deus, o Homem é a Família e o Homem é os Negócios, que é o tripé de um homem de fé. Eu acredito muito nisso, sabe? A gente tem que aprender a equilibrar a nossa vida para a gente ter uma vida com Deus, para a gente ter uma vida com a família e uma vida profissional. Ainda mais o homem, né? O homem, o trabalho mexe muito com o homem. O trabalho traz muito propósito para o homem. Tanto que eu sempre falo na mentoria, né? Quer ver um homem entrar em depressão é perder o trabalho. É verdade. Então, como o trabalho mexe muito com o homem, como que eu posso fazer do meu trabalho um canal de bênção para minha vida e como que eu posso
fazer da minha vida esse balanço, esse tripé. Como é que eu posso navegar nessas três esferas, sabe? Eu com Deus, eu com a minha esposa, com meus filhos e eu com a minha profissão, com o meu trabalho. Uhum. E é interessante porque o ministério com homens não é muito comum nas igrejas, né, pastor? Porque o homem tende a não participar muito, né? Acho que o ministério de mulheres, se for ver em quantidade de pessoas, é maior, né? Mas aqui na igreja, na IBPV, a gente vê que é um ministério muito atuante, os homens participam mesmo, né? Eu acredito muito que todo mundo se envolve quando tem utilidade, sabe? Quando é útil para a sua vida, você se engaja. E a gente tentou, desde o início, fazer do programa dos homens um programa útil para os homens, que não pesasse, ao mesmo tempo trouxesse conteúdo. Então a gente sempre prezou muito por trazer conteúdo. E eu acredito que os homens aderiram a essa proposta, esse propósito, e começaram a se engajar. Então foi natural. Uhum. Sabe, hoje eu fico muito feliz de ter homens crescendo. Tem até um exemplo de um homem, logo nas primeiras mentorias, eu falava muito de estudar, que você tem que estudar, que você precisa buscar e nunca, não ficar parado, buscar porque a vida sempre está evoluindo e a gente precisa também sempre estar se aperfeiçoando. E aí tinha um irmão que não tinha terminado os estudos ainda. E aí ele voltou para fazer o supletivo Olha só. e esse ano ele se formou. Então foi uma alegria muito Puxa, grande. que bacana. Então, inclusive eu tô para levar ele na mentoria para dar o testemunho, porque essas coisas, né? Mudar as vidas, impactar as Sim, vidas vai incentivando, vai né? incentivando a participar mais. Sim, e tem tudo a ver com também o seu trabalho, né? Por exemplo, lá na empresa, na sua empresa, eles sabem que você é pastor? Sim, eu não fico divulgando isso, sabe? Uhum. Fica falando, as pessoas mais próximas acabam sabendo, porque entre uma conversa e outra você acaba declarando sua fé, você Uhum. acaba. E eu acredito muito no pregar sem palavras, sabe? Sim, sim, As no pessoas, seu testemunho mesmo, né? antes de eu falar que eu sou um evangélico, que eu sou um cristão, sabe? Que eu sigo a, a- o ensinamento de Jesus, as pessoas precisam ver em mim isso. Sim. Precisam me ver como uma pessoa honesta, como uma pessoa que fala a verdade, como uma pessoa que se preocupa com os outros, como uma pessoa que quer ajudar o próximo, sabe? Quer compartilhar conhecimento, quer compartilhar experiência. Então, eu acho que quando você vive isso é natural. E aí nas conversas, nos cafés, acaba surgindo, então as pessoas mais próximas acabam sabendo. Uhum. Mas eu não fico assim nos corredores dizendo, eu Sim, eu sou. sou pastor, eu sou Não. crente. É bem isso mesmo, né? O nosso proceder é que faz toda a diferença, né, Exatamente. pastor? E aí, pastor, hoje o nosso tema é paternidade. Você é um corajoso pai de 3 filhos. Três lindos Três filhos. lindos filhos, uma família linda mesmo, né? Uma família engajada na igreja. É uma bênção ver vocês ali juntos, né? Um trabalhando junto com o outro. Tenho certeza que você agrega muito ao trabalho da Renata com os adolescentes e ela com os homens, né? E isso é uma alegria muito grande, servir em família, né? Né? O nosso propósito de família sempre foi um sonho da Renata e meu. Tanto que a gente demorou um pouco para começar a nossa família, né? A gente namorou durante 5 anos, depois a gente casou, a gente ficou 5 anos ainda casado sem ter filho, para até então a gente começar. Então, a gente queria que a família tivesse um bom alicerce, sabe? Fosse bem alicerçada. Então, a Renata é sem palavras, é uma mulher virtuosa, cheia de qualidades, sabe? A minha vida eu já não consigo imaginar minha vida sem ela, porque mais da metade da minha vida já é com Sim. ela. Quantos Então, anos casados? 20 20? anos e juntos 25. Então, Nossa. mais da metade da minha vida já é com ela. Então, Uhum. eu fico muito feliz da família que a gente construiu, sabe? Uhum. Eu olho e como ela é dedicada também aos filhos, se preocupa, sabe? Vai atrás, é engajada. Então, é um, é um privilégio muito grande, sabe? Eu agradeço todos os dias a Sim, Deus sim.
a família que a gente está construindo, né? É o nosso bem maior, né, pastor? E como que é ser pai aí de 3 pessoas tão diferentes, né? Eles têm A Rebeca Rebeca, tem 15, a Raquel tem 13 e o Thiago tem 10. Então, ou seja, assim, 2 adolescentes, né? e E um um menino menino. aí, com todo o gás, que é o Uhum. Thiago. Eu costumo dizer o seguinte, mesmo que eu não, mesmo que eu e a Renata não demos nenhum privilégio a um ou outro, é a mesma família, os mesmos pais, o mesmo ensinamento, são 3 indivíduos totalmente diferentes um do outro. Cada um com o seu estilo, com o seu temperamento, com as suas manias, com seus pontos a evoluir. Cada um é um indivíduo único em Deus. Eu Uhum. costumo dizer isso. E como um indivíduo único em Deus, eu como pai, eu preciso encontrar as chaves para desenvolvê-los, para ajudá-los a explorar todo esse potencial, para que eles sejam cidadãos do mundo e do céu, Uhum. sabe? Então, eu acho que essa é a maior responsabilidade de um pai. E assim, como um pai, eles sendo diferentes, eu também aprendo muito com eles. Eu costumo dizer que é uma via de mão dupla, Uhum. porque eu gasto muito tempo, eu invisto muito tempo na educação deles, mas eu também tenho, como contrapartida também, eu acabo crescendo com eles. Eu tenho que me estudar, eu tenho que me Se esforçar, eu atualizar, tenho que me né? atualizar. É uma geração diferente, É. sabe? Eu preciso falar com cada um de uma forma diferente, entender a linguagem de cada um, o que motiva cada um, o que dá alegria a cada um, os pontos a desenvolver de cada um. Então, é uma aventura, é uma dádiva e uma grande responsabilidade ao mesmo tempo. Sim, sim. A gente conversando anteriormente, né, para a gente montar a pauta, eu achei muito interessante que você fez uma análise sobre cada um, né? Quando você falou de paternidade, eu falei, o que, que eu aprendi como pai de cada um, né? É, meu. Então, a Rebeca, por exemplo. A Rebeca eu aprendi a ser pai com ela, minha Uhum. primeira filha. E a Rebeca é uma menina muito curiosa, muito ativa, muito inteligente, bem articulada, fala bem, sabe, se engaja, gosta de pegar a liderança das coisas, então não tem medo de se expor. Então, assim, desde cedo a gente percebeu na Rebeca é, essa, essa, esse passo a mais, sabe, esse avanço dela pela idade dela. E aí no começo, ela começou a ter muitas dificuldades na escola. E eu e a Renata, a gente percebendo, falava, puxa vida, não é possível, né? Por que tá tendo tantas dificuldades? Por que não tá se entrosando? Por que não tá triste? Por que chega triste da escola? A gente foi investigar. E aí a gente foi mudando de escola até encontrar uma escola que pudesse ter as pessoas, os iguais a ela, ter um ambiente que pudesse extrair dela o potencial dela. Mas Então, ela ficava triste, chateada, porque por qual porque motivo? tentava imprimir as ideias, os amigos não acompanhavam, Hum, então tentava conversar sobre um tema, não correspondia, então aquilo, e os amigos faziam o contrário, né? Rejeitavam. Então, aquilo gerou em nós essa necessidade de investigar. E uhum. aí aqui eu já faço um convite aos pais, né? Porque quando o seu filho chega triste ou não consegue se adaptar, alguma coisa tem. É. E aí a gente tem que investigar, tem que ir a fundo. Não é só seguir o fluxo, sabe? Deixa Uhum. na escola e segue o fluxo e vamos ver o que dá. É tentar e verificar, porque pequenas mudanças fazem toda a É diferença. verdade, é verdade. E a Rebeca, na igreja, super participativa desde cedo. Desde cedo ela é engajada, gosta de ler versículo, gosta de Uhum. falar, não tem medo, gosta de dançar. Então, é uma menina de Deus, assim, que a gente percebe que tá crescendo com Deus. A Raquel, eu costumo dizer que a Raquel me forjou, eu e a Renata, como pais, porque desde quando ela nasceu, ela teve uma enfermidade e ali a gente precisou confiar totalmente em Deus. Uhum. Então ali eu saía do hospital e tinha que falar para as pessoas de Deus com a mesma alegria, sabendo que a minha filha estava no hospital. Então a Raquel, depois que passou isso, aumentou muito a minha confiança e a da Renata em Deus. Inclusive, pastor, só para um adendo, né? A Renata deu testemunho, né,
do que aconteceu com a Raquel. É o nosso primeiro episódio, ela foi a nossa cobaia, né? Exatamente. Mas vale a pena assistir, porque é um testemunho muito lindo, né? O que aconteceu na vida da Raquel. Exatamente. E hoje eu olho para Raquel, eu aprendi a ser um pai mais amoroso com a Raquel. Eu aprendi a olhar mais para os detalhes, porque ela é mais sensível. Então, as palavras de afirmação são importantes para ela. Então, eu aprendi esse lado de pai que às vezes a gente não percebe naturalmente. E a Raquel, hoje, é uma menina super dedicada. Ela vem para a igreja, ela traz a Bíblia dela, traz as anotações dela. É, ela gosta de se envolver, gosta de louvar, tem a playlist dela. E é artística, ela gosta de dançar, gosta de ginástica. Então, a gente percebe como Deus cuidou da vida dela e como ela é importante para Deus, né? Uhum. E o terceiro é o Tiago, né? O Tiago, eu digo que foi um grande desafio para mim, porque como homem, ele é cercado de mulheres. Uhum. Tem a mãe, tem as irmãs, tem a avó. Então eu precisava me conectar com ele como pai, como figura masculina, sabe? Para imprimir nele a hombridade cristã. Sim. Então eu tive que buscar mecanismos para fazer isso. Então hoje a gente joga, por exemplo, tênis juntos. Então a gente tem um momento, então a gente vai pro tênis, volta do tênis, a gente joga futebol juntos, a gente assiste filmes juntos. Às vezes a gente tenta fazer a noite dos homens, a noite das mulheres, sabe, em casa. E aí, na Legal. noite dos homens, eu vejo filmes com ele, do Godzilla, Filme de luta. de luta, sabe? Jogo videogame com ele, a gente vê corrida de Fórmula 1 juntos, vê partida de futebol juntos. Então, eu consegui me conectar com ele e hoje eu percebo que isso ajudou o Thiago a amadurecer as emoções, sabe? Ele era muito emocionalmente, assim, sabe? Muito instável. Então, hoje eu percebo que ele está mais estável, ele consegue estudar sozinho. Hoje, antes precisava de ajuda, então já consegue estudar, já consegue tirar nota pelo próprio esforço dele. Uhum. Então a gente percebe como ele cresceu tendo o exemplo. E como que vocês perceberam isso? Teve algum episódio, alguma coisa que fez vocês se ligarem, não, eu preciso agir dessa forma, porque da outra não tá dando certo. Então, é aquilo que eu falei no início, né? É estar atento aos sinais. Uhum. Então, não vou dizer que a gente não erra, porque a gente tem os nossos erros também, mas se a gente prestar atenção nos sinais, Deus vai dar a estratégia para cada um. Assim, essa é a minha realidade. Mas os pais que estão me vendo talvez tenham realidades diferentes. O importante é cada um, na sua realidade, encontrar uma estratégia para se conectar com teu filho. Pode ser por meio do esporte, pode ser por meio da leitura, pode ser por meio de um filme, pode ser por meio da conversa. Tem filhos que gostam de conversar, sabe, ficar horas conversando. Então, sim, eu não sei qual é a estratégia, mas eu acho que todos nós temos que ter essa estratégia. Uhum. Até para falar de Deus. Porque para você falar de Deus pro filho, primeiro que ele vai olhar, antes de você falar, vai olhar para o teu comportamento. Depois, não adianta você falar uma coisa e viver outra. Então, assim, são sinais. Eu vou dizer para você assim, ore a Deus e peça a Deus para que você consiga estar atento aos sinais. Uhum. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás eu queria falar de Deus para eles, mas não conseguia. E aí eu criei, lá em casa, junto com a Renata, a gente criou o iFood Bible, por exemplo. Era uma sexta-feira, eles podiam pedir qualquer coisa no iFood. Oh, que beleza! Qualquer coisa. Quer pedir sorvete? Não, pede sorvete. Jantar sorvete. Qualquer coisa. Pedia o iFood, aí chegava o iFood, todo mundo comia o iFood, depois eu trazia uma palavra para eles. Uhum. E aí eu vou dizer para você que o primeiro que eu trouxe, eu achei que ia passar assim, 15 minutos eu falando ali e pronto, foram quase 3 horas conversando. Nossa. Eu trouxe um versículo de Apocalipse que dizia que Deus está à porta e bate, aquele que ouvir, ele entrará e ceará com ele. Aí eles começaram, mas como assim? Como é que vai ser quando estiver com Deus? Ah, mas o céu não pode ser uma tranquilidade, sabe? Se fosse uma tranquilidade ia ser muito monótono, então começaram ali. E aí eu comecei, e eles começaram a me questionar, a me pressionar, e ali a gente passou 2 ou 3 horas conversando. Uhum. Então, foi uma maneira que eu encontrei na época de me conectar com Deus, com eles.
Então, eu acho que cada pai tem que buscar essas estratégias. Sim, muito bacana, pastor, porque a gente vê, assim, muitos pais tão envolvidos no trabalho, né? Aquela rotina maluca, insana, que vai afogando a pessoa e você acaba não tendo tempo de olhar para esses detalhes, né? E como é importante a gente ver que é possível, sim, né? Porque às vezes isso acaba ficando pro papel da mãe, né? Porque a mãe, querendo ou não, passa mais tempo com os filhos, né? E o pai, claro, tá lá em busca da provisão, mas como é importante o pai também ter esse olhar atento, né? Eu sou privilegiado porque eu tenho a Renata como esposa. Ela é muito dedicada como mãe, sabe? Ela é atenta a Uhum, cada detalhe. Então, ela sempre está com a guarda levantada, sabe? uhum. Então, eu sou privilegiado por isso. E eu tento aproveitar ao máximo os tempos que eu tenho com eles. Então, por exemplo, há uns 2 anos eu comecei a levar eles para a escola. Então, eu levo os três para a escola. Então, no caminho, a gente vai ouvindo. Eles já conhecem a minha playlist de cor. Eles até brincam. Eles criam caricaturas minhas, entendeu? Então, eles chegam Nossa. assim e eles falam algumas palavras, assim. Então, quando eles percebem que eu tô no trabalho ou coisa parecida, eles começam. Ah, business, supply chain, desconto, rentabilidade. Então, eles começam a falar umas palavras que eles ouvem. Uhum. Então isso é legal porque vai criando as brincadeiras e as Sim. caricaturas. E então esse momento de levar para a escola, para mim é muito bom. Quer dizer, você está sendo intencional, né? Você não está simplesmente sendo um motorista, né? Você está. Ali conversando e assim, eu também erro. Então, por exemplo, eu falhei numa coisa que é desde o início, como eu estudei muito, eu lutei muito para os estudos, eu sempre fui muito bem sucedido nos estudos. E aí, um tempo atrás, eu falava disso para eles, com, com o objetivo de animar eles, Uhum. mas gerou o contrário. Gerou uma cobrança. Gerou uma cobrança, uma pressão por nota. Então, eu percebi que aquilo, ao contrário de ser positivo, foi negativo. E para Interessante. e para rever isso, sabe, não Uma dá. vez falado e Uma agora. vez falado, Aham. então eu tento. Aí teve uma vez que eu virei para eles e falei assim, olha, eu errei com vocês. Eles olharam para mim, o quê? Você falando que errou? Então, eu tenho aprendido muito com eles. Sim, como a gente aprende, né, pastor? Muito, muito, muito. Então, você estar aberto, eu acho que é isso. Eu acho que um filho não é só um canal para você depositar as suas experiências, mas um filho também faz você melhorar, faz você ser um ser humano melhor, É verdade. sabe? Então, eu percebo isso na Uhum. paternidade. E é interessante você falando, né, sobre as características de cada um, como Deus trabalha, né, na gente com a característica de cada um, né? Como Ele quer falar muitas vezes com a gente, né? Exatamente. Por exemplo, eu sou muito difícil de chorar, por exemplo. Eu sou pouco emotivo, então eu sou mais racional. Uhum. Então, ao ter eles ao meu lado, eu aprendo características de um de outro, então eu acabo ficando mais sensível para algumas coisas por causa deles. Então, eu sinto que eu estou evoluindo nessa área, Uhum. sabe? Eu sinto que eu estou ficando mais sensível. Mesmo que eu sou super analítico, eu sinto que em algumas áreas eu estou mais tocado, eu fico mais sensível, eu sinto que eu estou evoluindo É. como pessoa com eles. Sim, porque a gente não é pronto, né? A gente não está pronto. E eu acho que a gente vai continuar aprendendo até quando eles forem adultos, né? Exatamente. Vão ser aprendizados diferentes, mas vai ser constante, Exatamente. né? E, pastor, como falar de Deus para os filhos? Vocês, um casal de pastores, né? As crianças acabam estando muito envolvidas nos trabalhos, mas como envolvê-los assim de uma forma que eles não se sintam pressionados, que eles não venham obrigados para a igreja? Eu acho que tem alguns combinados que a gente faz com os filhos, né? Então, eles estão numa idade que eles acompanham a gente. E é importante eles desenvolverem a fé deles. Uhum. Eles não podem viver da nossa fé. Sim. Eles devem ter a gente como exemplo.
Mas cada um, a minha oração e da Renata, é para que cada um tenha um encontro com Cristo. E que cada um seja transformado e tocado por Cristo. E se eles conseguem isso, quer dizer que quando eles se tornarem adultos, eles vão ter uma fé bem alicerçada, poderosa, para ser um cidadão do mundo e do céu. A gente sempre brinca, um cidadão do mundo e do céu. Então, a gente tenta não forçar, a gente tenta que seja o mais prazeroso possível, sabe? Não pode ser um fardo ir para a igreja, não pode ser uma coisa negativa. E a gente começa a se policiar, a gente mesmo. Porque se eles olham para mim e vê o pai triste, vê o pai chegando em casa e falando só dos problemas da igreja, Sim. ou problemas com outros irmãos, qual que é a imagem que eles vão ter do evangelho? E eles ouvem mesmo, né? Eles Ouvem são tudo, atentos, né? tudo. Eles ouvem os detalhes. Então é importante eles olharem para a gente e ver que a gente está feliz em servir a Cristo. E se eu estou feliz em servir a Cristo, eu também quero essa vida para mim. Então isso vai ajudando a fortalecer. Eu conheço muitos filhos de pastores que rejeitam a igreja, porque vê que o pai está abatido, vê que o pai está triste. Então ele vai falar, eu quero isso para mim? É verdade, pastor. Então é também um esforço nosso também de ressignificar a nossa vida em igreja. Sabe, da gente também encontrar prazer em estar em comunidade, com os irmãos, na igreja, por mais problemas que a gente tenha para resolver. Sim, sim. E buscar também o equilíbrio, né? Eu sempre falo com os homens que a nossa vida tem que ser uma balança. Então, vida pessoal, vida espiritual e vida de trabalho. Então, a gente tem que encontrar um tempo para a família. E quando tá com a família, tá ali, 100%. Um tempo para Deus. E quando tá ali, tá 100%. E um tempo para o trabalho. Quando tá ali, tá 100%. Quando você tá mais tempo no trabalho, você negligencia a sua vida espiritual e pessoal. A mesma coisa, quando você tá muito no pessoal, você também negligencia. Então, é um equilíbrio. Sim. E aí, cada um tem que encontrar a estratégia para encontrar esse equilíbrio. E eu creio que Deus entrega para cada um essa estratégia. É só a gente estar atento aos sinais. E você, como que faz para ter esse equilíbrio, né? Porque a sua profissão, acredito que você tem que dedicar muito tempo, né? Acaba fazendo viagens, estando fora, também é pastor, tem os compromissos, a família. Dá umas dicas aí, pastor. Bem, primeiro que eu tenho a Renata que me ajuda muito. Então, a Renata é muito compreensiva, sabe? E ela, quando ela vê que eu tô com a demanda do trabalho, ela me dá espaço, ela me ajuda. Por exemplo, a gente tem um combinado que ela me liga realmente quando é um problema, sabe, que é incontornável. Ela me liga, eu sei quando ela me liga, eu tenho que sair da reunião e atender. Então, a gente tem uns combinados. Fora esses pontos, é aquela disciplina nossa de saiu do trabalho, desliga uma chave, chega em casa. Por mais difícil que tenha sido o dia de trabalho, o meu filho não sabe disso. A minha filha não sabe disso. E não adianta eu tentar explicar para eles. Então eu tenho que desligar uma chave e chegar em casa e estar ali 100% para eles. Eles não querem um pai 10% quando chega do trabalho. Então, é esse exercício mental de desliga uma chave e liga outra. Então, eu tento não ver celular quando eu estou em casa. Então, aos finais de semana, eu tento me dedicar às atividades em família. Então, a gente tenta fazer do nosso sábado um sábado produtivo em família, fazer atividade, ir no cinema, ir comer fora. E o domingo é para o Senhor. Então, a gente tenta se envolver com as coisas de Deus, com as coisas da igreja, com os trabalhos. E então, a gente tenta fazer essas rotinas. Teve uma vez que eu e a Renata, a gente pregou para casais sobre isso, sobre a importância das rotinas. Rotinas, as pessoas acham que é ruim, mas não é ruim. É verdade. A palavra parece que já soa, né? A palavra rotina, você ouve a palavra rotina e você fala, é uma coisa ruim. Mas ter rotinas com os filhos é muito bom, é saudável. Então, ter a rotina de estar com o filho, ter a rotina de almoçar em família, ter a rotina de fazer uma atividade extra em família, eu acho que isso é importante. E cada um, na sua realidade, tem que tentar encontrar esse tempo. Sim, sim. E aí, pastor, para aquela pessoa que não teve um pai presente, né? Porque a gente vê, você é um pai presente, um paizão.
né? Para quem não teve um pai, não teve essa realidade, eu acredito que muitas vezes isso pode até interferir na vida espiritual, né? Pelo fato de não conseguir ver a Deus como um pai, né? Como fazer nessa situação? Então, se eu dissesse que eu sei o que eles estão passando, eu estaria mentindo. Porque o meu pai, mesmo que ele não tenha tido acesso a estudos, o meu pai sempre foi um modelo de integridade para mim. Eu nunca vi meu pai maltratando a minha mãe, nunca vi meu pai falando palavrão, sabe? Mesmo que a gente não era cristão, Uhum. a gente Mas ele percebia foi uma boa foi referência, uma boa então. referência, sempre trabalhador e, sabe, minha mãe me conta histórias dele quando a gente era pequeno. Ele é vivo ainda, Ele é pastor? vivo ainda, meu pai tem 70 anos. Minha mãe nos conta histórias dele vendendo a bicicleta para comprar leite, sabe? Tem algumas coisas assim que vai marcando a gente. Então eu tive pais muito presentes na minha vida. Então eu não sei o que essas pessoas sentem, mas assim, se eu puder dar conselhos de pai ou de pastor, o que eu daria? A primeira coisa é libere o perdão, sabe? Não viva com esse ressentimento, sabe? Busque em Deus força e libere o perdão para você mesmo. Porque se você perdeu o pai muito cedo, ou se você teve uma referência de pai ruim, libere o perdão. Se perdoe. Tire todo esse ressentimento. Isso é o pano de fundo para Deus trabalhar. Uhum. Depois, estude. Procure informação. Tem muito conteúdo, tem muito livro, tem muita informação disponível, tem muita mentoria, tem muitas referências. Você pode encontrar alguém como referência para te ajudar. Então, busque se informar. Depois, tente não imprimir no teu filho aquilo que você esperava para você, que é um erro muito comum entre os pais, sabe? Você não teve nada na infância e aí quando você tem o filho, você quer dar tudo pro filho, você vai estragar teu É filho, verdade. sabe? Você não conseguiu estudar, aí você quer pagar a melhor escola. Talvez a melhor escola não seja melhor pro seu filho. É A verdade. mais cara, a escola mais cara não seja melhor. Talvez a escola melhor para ele é aquela escola média, mas que se adapte a ele. Sabe, você não teve brinquedo, então você quer encher teu filho de brinquedo. Quando os meus filhos eram pequenos, a gente pensava, será que eu coloco ele para fazer inglês desde pequeno? Porque todo mundo fala, né? Coloca desde pequeno que quando tiver seus 10 anos, tá falando fluente. Mas teve um médico que abriu os meus olhos para isso. Ele falou, olha, até o quinto ano, sexto ano, o que uma criança precisa? Ela precisa subir na árvore, precisa cair, precisa mexer com barro, precisa brincar, precisa ser criança. Depois que você começa a carregar ela de atividade. Se você faz isso, ela perde a infância dela e com a mesma rapidez que ela ganha o conteúdo, ela também perde. Olha, é verdade, interessante isso. Então, não tente replicar no filho as tuas necessidades não supridas. É. Em quarto lugar, permita que Deus te ajude. Busque em Deus, sabe? Permita se abrir para Deus. Permita que Deus te dê um propósito novo. Permita que Deus faça de você um canal de bênção. Eu costumo dizer que ter filho é um objetivo, ser pai é um propósito. São Porque coisas bem diferentes, são né, coisas bem pastor? diferentes. Então, não necessariamente eu preciso gerar um filho para ser pai. Isso é muito forte. Então, eu posso adotar, eu posso ser pai de outras pessoas, não necessariamente gerando. Então, ser pai é um propósito. Então, se permita e deixe Deus usar você como um canal de bênção na vida de uma criança, de um adolescente. Então, se dedique a ele da mesma forma como Deus tem te dado oportunidades. Uhum. Sim, Então, essas seriam as dicas que eu daria para os pais. sim. E aí, muitos pais, né, acabam se preocupando muito com o futuro do filho, né? O que que eu vou deixar? Preciso deixar uma herança, preciso deixar bens. E não é isso, né, pastor? Não, a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos são os valores, as convicções, a declaração de fé, as certezas, porque eles vão ser adultos, eles vão ter os caminhos deles, que são caminhos totalmente diferentes do que talvez a gente imaginou. Então,
e eles têm que ser felizes com o caminho que eles escolheram. Então, a maior herança que a gente pode deixar para os filhos são essas certezas, essas convicções, esses valores. Porque chegando na fase adulta com isso, aí vai ser como a Bíblia fala, que é como se fosse uma flecha na mão do arqueiro. É assim que a gente deve fazer com nossos filhos. Explica um pouquinho desse versículo, pastor. Quer dizer que a gente cria os filhos não para a gente cria os filhos para o mundo. Ou seja, quanto mais longe a gente mandar, então, melhor é. Melhor é. Sabe? Então a gente tem que criar os nossos filhos para eles serem cidadãos atuantes no ofício que eles escolherem para eles, na vida que eles escolherem para eles. Por isso que a gente tem que se preocupar com isso. Por isso que a gente tem que dar a eles todas essas bases, para que quando eles forem adultos, eles tenham capacidades de fazer as decisões, de escolher os caminhos deles. E aí eles têm que fazer isso, não a gente. Uma vez eu estava ouvindo um pastor falando que né, as funções da mãe e do pai, né? A mãe é o colo, é o cuidado, é o amor, é o carinho. E o pai, ele é o destino. Então é algo muito forte isso, né, pastor? E infelizmente, alguns homens acabam tirando né? Não tomam esse papel para si. E como isso faz falta, como isso interfere na vida da pessoa, até a vida adulta. Né? O que a gente vê de gente tendo que fazer aí terapia, tendo que tomar remédio, por conta da falta do pai. Porque o pai não cumpriu o papel que tinha que cumprir. Eu acho que é como você falou, né? A mãe tem um papel, o pai tem um papel. E nós, como homens, não podemos abrir mão da nossa responsabilidade como pai, como referência masculina para os nossos filhos, como Deus entregou para cada um papel. Então, eu converso muito com os homens da mentoria, sabe? Da gente aprender a tomar decisão, a se posicionar, porque isso traz segurança para a esposa, traz segurança para os filhos, sabe? Os nossos filhos precisam de segurança e nós, homens, podemos dar isso. Então, se nós pudermos buscar em Deus, sabe? Essa segurança para nossa família, sabe? Não ter medo de tomar decisão, saber que Deus está nos ajudando, sabe? Ore antes, sabe? Saber que Deus está nos ajudando, sabe? Como cabeça, sabe? Como líder de uma casa. Eu acho que a gente não pode negligenciar a nossa responsabilidade como pai, como marido. Então eu tenho trabalhado muito isso na mentoria de homens, para que cada um assuma seu papel. Porque um lar forte é um lar onde o marido e o pai têm o seu papel, a esposa e a mãe têm o seu papel, e juntos eles trabalham para o crescimento saudável do lar. Sim, porque se um não está fazendo o papel bem feito, né, o lar sente, né? Os filhos sentem e ficam as marcas. Exatamente. Né? Pastor, o nosso tempo está quase chegando ao fim aí. Você já falou tanta coisa rica para a gente, mas eu quero deixar esse espaço para você dar uma mensagem para os pais. Já falou várias coisas, mas sempre tem algo mais aí do Senhor para os pais que estão ouvindo. Então, o que eu poderia dizer para você que está nos assistindo é: não negligencie a missão que Deus te entregou. Sabe, dedique-se a ela com toda a força da sua alma, com todo o vigor da sua juventude, com todo o amor que há no teu coração. Se dedique a isso, porque os teus filhos precisam disso, os nossos filhos precisam disso, e que você seja um canal de muita bênção de Deus para sua família. Força, Deus está contigo. Amém, é isso aí, pastor. Agradeço muito, viu, a participação, muito obrigada. Demorou, mas viu só, foi na hora certa, pastor. Amém. Era essa mensagem que o senhor tinha para passar aqui para o pessoal aqui que está nos assistindo, nos acompanhando. Então, se você conhece algum pai, se você que é pai, encaminhe esse vídeo, comente também, curta o nosso vídeo, porque isso nos ajuda muito aí na divulgação no podcast, tá bom? Agradeço muito, que Deus te abençoe e até a próxima. Até a próxima.